Cheguei para contar a sua história de amor, você que tem um amor afastado. O propósito dessa leitura é trazer clareza, né? Por que que foi assim? Se ainda tem caminhos abertos, aliviar um pouco da angústia. Eu pedi para a egrégora e eu tive aqui a permissão e a bênção da minha pombagira, Dona Maria Padilha, para trazer um conselho final. Então, eu pedi que seja uma leitura que traga libertação, se houver algum tipo de dependência emocional, que traga essa clareza e que haja libertação, mas que se tiver caminhos, que isso possa trazer um acalanto aí para você. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Michelle Correia, eu sou especialista em autoconhecimento e transformação e eu uso o tarô e outras ferramentas integrativas para identificar qual padrão está travando a sua vida e como destravar. E é isso, não quero me prolongar, mas eu já vou começar aqui entendendo qual que foi o propósito desse encontro afetivo. E eu vou pedir para você colocar essa pessoa nos seus pensamentos. Eu sei que ela já está aí de alguma maneira no seu coração. E é para você que tem um amor afastado e tem muita coisa para ser entendida que não ficou clara dessa história e vocês vão sair daqui com esse entendimento, com essa clareza. Perfeito, certo. Ainda não vou contar. Aguardem e confiem. Como é que você chega aqui em relação a essa história de amor? Eu sinto que você chega aqui acreditando muito nessa história, acreditando muito no amor que vocês sentiram pelo outro e que existe aí, por isso você se conectou com essa leitura, a sensação que vocês são almas afins, que há magia nesse encontro, que tem propósito e o que mais? Três de ouros e o mundo. É como se vocês sentissem que, de alguma forma, ainda que haja essa certeza no coração de que vocês foram feitos um para o outro aqui, ainda existiam etapas que cada um precisava seguir e construir individualmente. Então, para alguns de vocês, eu estou falando de a pessoa que precisou se dedicar a alguma atividade profissional, para a pessoa que foi fazer um curso, alguma coisa na vida prática e cotidiana. Olha isso aqui, Ai de Copas. E para alguns de vocês também, sabe, alguma cura emocional que precisava ser trabalhada em vocês. A carta que vem aqui, e eu vou deixar para ler no final, é muito positiva. E me traz aqui uma energia de leveza, de essa pessoa e você tem uma história cujo vínculo não é só físico, não é só intelectual, é emocional, sabe? Eu não gosto muito de ficar, principalmente em leitura coletiva, falando sobre almas afins, mas aqui a gente sente claramente que é um encontro em que as duas almas esperaram muito. E que isso só não aconteceu, pelo menos aqui na abertura, eu sinto, porque tinham questões práticas. Ah, a pessoa estava terminando um relacionamento e ela precisava de um tempo, você precisava estudar, enfim, ambos ou um de vocês, e aqui eu vou pedir para você inverter os papéis, se fizer mais sentido, que pode estar espelhado. Tinha alguma questão prática, os dois, um de vocês, e que é como se esse afastamento dissesse assim: ainda não chegou a hora, certo? Me traz aqui, Tarô, um pouquinho de o que é importante saber sobre essa conexão. O que é importante saber? Vamos entender aqui. Oito de paus, tá. Por quê que é importante saber dessa relação através do oito de paus? Por quê? Olha os enamorados aqui de novo. Oito de paus.
A Imperatriz e o Rei de Paus, sete de copas. Estou olhando para vocês falando sete, o seis de copas aqui. Eu sei que você sente saudades de tudo que aconteceu. As coisas aconteceram muito, muito rápido, assim, né? Foi tudo muito fácil, assim. Vocês se encontraram, se reconheceram, fizeram planos. Você vem muito aqui com a Imperatriz e ele com o Rei de Paus, me trazendo uma sensação de que essa pessoa que tá aí no seu coração te enxerga como uma pessoa perfeita. E você admirava muito essa pessoa por ela ser expansiva, comunicativa. Lembra de inverter os papéis, se fizer muito sentido, mas eu acho que toda essa saudade que vocês sentem, que eu tô recebendo aqui no campo, é pela forma como vocês se reconheceram. Foi muito instantâneo, sabe? Quando a gente viu, a gente já tava conversando. Quando a gente viu, a gente já tava se beijando. Quando a gente viu, a gente já tava conectado. E a gente fez plano, sim, mas tinha alguma coisa que vocês precisavam ajustar. Fala muito sobre isso, tá vendo? 6 de ouros e 3 de ouros. Então, é um afastamento de ordem prática e administrativa. Existiam coisas na matéria, seja estudo, seja trabalho, seja finalizar uma história emocionalmente, que fez com que essa história de vocês atrasasse, vamos colocar assim. E é tão bonita, assim, é uma energia tão gostosa, tem um campo de sinceridade, de leveza, de troca, de admiração, sabe aquela pessoa que você olha para ela e enxerga. Não é que você projeta, mas você enxerga ela e vê que ela tem as qualidades que você sempre desejou e a pessoa a mesma coisa por você. Então teve um significado muito, muito forte, muito marcante. E eu sei que você tá com saudade. E eu sei que você chega aqui para entender por que a gente se afastou. Parecia que era tudo tão perfeito. O que mais aqui é importante trazer sobre essa história de amor? Rei de Copas, tá? Duas cartas. O Imperador, 8 de Copas, marcando aqui o afastamento. Para alguns, a gente está falando de eu precisava me curar emocionalmente, eu precisava me desenvolver pessoalmente. Então, tem ainda esse sentido de esse afastamento aconteceu porque a pessoa queria focar no trabalho, nos estudos, ela queria crescer. Tem uma coisa que eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero te oferecer mais. E eu não tô pronto para te oferecer isso ainda, né? Eu te admiro tanto, eu sinto essa pessoa falando aqui para vocês. Eu te admiro tanto, mas eu não sei se agora, aqui, esse afastamento também aconteceu, porque em algum lugar emocional tinha dúvida se a pessoa conseguia oferecer para você tudo que na cabeça dela ela acreditava que você merecia. Então é como se ela quisesse ser mais. Eu sinto isso, tá? Eu queria tá mais estruturado materialmente. Eu queria e não é só essa estrutura material que é o centro, o ponto de oferecer mais estrutura, mas tinha também algo que a pessoa entendia que ela precisava curar uma emoção, curar um sentimento ou se desenvolver, sabe? E não, eu não tô falando aqui de uma pessoa que tem questões com a autoestima, né? Porque essa pessoa, ela vem com essa energia do Rei de Paus, ainda que seja mulher, tá? Não tem gênero aqui nas cartas. A gente tá falando sobre energia. Então, é uma pessoa que sabia do seu valor. Só que é como se ela precisasse de um tempo maior com ela mesma também, para crescer essa parte de matéria, o trabalho, os estudos. Não que fosse uma pessoa que, para alguns de vocês, essencialmente já não tivesse uma estrutura. Não é sobre isso. Mas é como se essa pessoa precisasse. Sabe quando? Eu vou trazer um exemplo aqui que pode funcionar para uma parte de vocês. Sabe quando essa pessoa recebe uma oferta de trabalho que, de alguma forma,
por distância física, enfim, pela forma como ia se desenrolar, ela não ia conseguir se dedicar à relação da forma como ela gostaria. E ela não quis perder isso, porque ela sentia que eu sei que é só um tempo, então eu consigo. É como se essa pessoa sentisse uma segurança interna de eu posso ir ali, ganhar minha vida e voltar com mais para oferecer. Então teve muito esse tom, mas essa pessoa não deixou isso claro para vocês, né? Acho que é por isso que vocês chegam aqui. Ai, Michele, eu tava tão angustiada antes de ouvir essa leitura. E o que mais é importante a gente trazer aqui sobre essa história de amor? O que mais? O sol. Por quê? Rei de ouros. O mundo de novo. Para alguns de vocês teve afastamento geográfico, tá? Eu sei de ouros aqui. É isso, assim. É, esse afastamento não aconteceu por falta de sentimento. Esse afastamento aconteceu porque é algo na vida prática, para muitos, uma proposta de trabalho com distanciamento físico, algum distanciamento físico, que revelava uma oportunidade financeira importante. Só que essa pessoa não deixa isso muito claro, que foi por isso, sabe? Você chega aqui com questionamentos porque você acompanhou, muitos de vocês acompanhou a pessoa seguindo em frente, vivendo a vida, parecia que ela estava tão bem, tão feliz, parecia que ela tinha seguido em frente, mas essa pessoa não quis segurar vocês, né? Eu não queria impedir você, essa pessoa falando, eu não queria impedir você de realizar seus sonhos, de viver sua vida, de encontrar outra pessoa, se fosse o caso, porque o que eu sinto por você é de verdade, né? E quando a gente ama alguém, de verdade a gente deixa essa pessoa livre, né? Tem uma frase que eu amo, que fala: dê a quem você ama asas para voar e motivos para voltar. Sendo essa pessoa com essa característica aqui muito de rei de paus, essa pessoa falou: eu quero viver isso com você, só que existem questões aqui na minha vida prática, principalmente no trabalho, que eu quero crescer mais, que eu quero me dedicar mais, que eu quero focar, porque eu sinto que se eu focar, essa expansão vai vir. E eu sei que é meu, sabe? Tem uma outra, eu vou falar uma outra frase aqui de um filme. Não sei se vocês já assistiram um filme, Proposta Indecente, que fala assim: quando você ama alguém, deixe-o ir. Se voltar, sempre foi seu. Se não voltar, nunca te pertenceu. E o rei de paus seria esse tipo de pessoa. A gente pode estar falando de pessoas no signo de fogo, ou que tenha muito fogo no mapa, mas pessoas que são conscientes de que amor não é possessividade. Então eu não tô falando aqui de uma história de amor marcada por um relacionamento tóxico, de possessividade. São pessoas que chegam aqui nessa leitura para entender o que aconteceu. Michele, eu chego aqui para escutar porque foi tudo tão harmônico. Era uma relação tão gostosa que eu não entendi por que chegou ao fim. Eu fiquei sempre com uma dúvida se eu tinha perdido alguma coisa, sei lá, se eu tinha ficado louco, se eu tinha ficado louca, porque não teve algo que me explicasse esse término. Tudo fluiu muito bem no começo, tudo era muito incrível, tinha encanto, tinha conversa, tinha presença. Eu fiquei perdido, eu fiquei perdida. Eu não conseguia entender por que raios essa pessoa se afastou. E antes de eu continuar aqui, olha a carta que veio. A carta da lua de mel. Essa carta tem uma história, né? Eu tenho uma consulente que fez um mapa do amor comigo. Já tem alguns anos isso, porque ela realmente viveu uma lua de mel. E ela tinha ido numa cartomante, que ali naquela sessão a cartomante tinha interpretado que ele iria terminar com ela. E aí ela fez a sessão comigo. E eu sempre uso esse oráculo
para entender o propósito da relação. E foi exatamente essa pergunta que eu fiz aqui. Porque às vezes vem cartas no tarô que a gente fica em dúvida, né? Por isso é importante ir com calma ali na sessão. Eu gosto muito de clarificar e vendo as próximas etapas. E aí veio que ele estava em dúvida se ela ficaria na vida dele. Ele estava com medo de perdê-la. O 10 de espadas era o medo do fim, né? Era o medo de que aquela relação chegava ao fim com as outras, porque eu não me lembro. Eu lembro desta do 10 de espadas. Aí eu disse isso pra ela, acalmei o coração. E depois ela me contou, né, que passou um tempo, não foi assim, imediatamente, acho que cerca de um ano, eles continuaram juntos, e depois eles realmente se casaram e fizeram lua de mel. Então, assim, quando essa carta da lua de mel aparece, ela diz que esse reencontro vai acontecer. E lua de mel é um reencontro em que vocês vão se firmar de novo, que vocês vão conseguir viver essa história de amor. Só que, como uma taróloga de autoconsciência, de autoconhecimento, não espera essa pessoa esperando. Espera essa pessoa vivendo. Espera cuidando dos seus sonhos. Espera cuidando, seguindo a sua vida, né? Sabe aquilo, o desapego? É quando você deixa essa história guardadinha no seu coração. Agora você já entendeu qual era o motivo, né? Por qual motivo essa pessoa se afastou? Não tinha nada a ver com o sentimento. Não deixa que essa história bonita se aprisione em você e bloqueie você de viver. Amores verdadeiros, eles têm a intenção de expandir. E aqui, como leitura de autoconhecimento, eu quero que você sempre lembre-se disso. Se vocês não ficaram juntos antes, essa integração naquele momento ia bloquear você de se capacitar, de estar mais pronto, de estar mais pronta para viver isso. E aqui se liberte de qualquer codependência emocional, não pare a sua vida, vai fazendo, vai se cuidando, sabe? Para você, né? O maior magnetismo, a maior magia que a gente pode fazer, e o que Pombagira nos ensina, a energia de Pombagira é a energia desse feminino, de magnetismo, né? De quando eu sei o meu valor, né? Tem uma música que fala, eu sei o meu valor e a cotação em dólar. E é isso, né? Aquilo que é seu tem força. Quando duas pessoas vão se reencontrar, o universo vai encaixar as sincronicidades para isso. A gente está falando de uma relação de encontro, e um encontro que ainda não teve um desfecho. Só que, por favor, aqui, não fica esperando essa pessoa, porque você vibra a espera. Para além de taróloga, eu estudo há muitos anos, há 20 anos pelo menos, a lei da manifestação. E o universo ele não manifesta para você, o universo manifesta com você. Então pensa que se você está esperando, você está manifestando a espera. Se você está vivendo, se você está se amando, você está manifestando a vida, o amor, os reencontros. Então, se liberte da espera. Quem chegou aqui, chegou, e eu tô ficando até emocionada, assim, né? Porque, de fato, eu sei, não tem como. De estudar, eu sou estudante de psicanálise também, que uma das coisas que mais movem a vida é o amor, né? No fundo, no fim do dia, todo mundo quer ser amado, né? As pessoas vão atrás do poder para serem amados, as pessoas querem ficar mais como esse ser amado, essa ser amada que querem crescer porque querem oferecer mais para o amor. Então, no fim do dia, é tudo sobre o amor, né? E o amor é uma energia de expansão. E a gente acaba, às vezes, em nome do amor, se prendendo, bloqueando a nossa própria momentos alegres que você pode ter. E é o que eu falei antes, né? Se você tá na espera, você manifesta a espera. Se você tá na vida, se você tá alegre, se você tá se amando, e aqui esse é o ponto-chave. Lembra de se amar. Volte a cultivar o auto-amor. Volte a impor limites, não receba migalhas, vai cuidar do corpo, da mente, vai fazer meditação. Sabe aquela música, tô fazendo meditação, Ho'oponopono, tô cuidando mais de mim? É sobre isso. É sobre isso. Quem chega aqui, chega para lembrar que tudo o que é seu te encontra. Que esse amor
você não estava doido, não estava doida, era um amor realmente marcado para acontecer, que tem caminhos para se encontrar, mas lembra que a gente vive no universo das infinitas possibilidades de obra aberta, e esperar não vai te colocar no caminho dessa pessoa, o que vai colocar você no caminho desse amor incrível é se amar, combinado? Ai, é isso. Vamos trazer aqui um conselho de Dona Maria Padilha. Casamento feliz. Me conecto com essa carta. Mais uma, Dona Maria Padilha. Espiritualidade menor. Passado, amor perdido. União, negócios. Eu senti que tem alguma coisa aqui também. Mais uma. Olha a carta que pulou. Dona Maria Padilha quer trazer para você aqui que os caminhos estão abertos, sim, né? Que não existe nada perdido quando o assunto é amor. O amor é o sentimento mais forte. Ele nunca separa, ele sempre une. E que a sua espiritualidade está do seu lado, está trabalhando com você, você não está sozinha. A espiritualidade maior vem aqui. Eu senti desde o começo, quando eu vi a carta da Lua de Mel, eu entendi exatamente de que história, qual história eu estaria contando. E aqui, tudo aquilo que saiu tinha propósito. Não era perda, era propósito. Era preparo. Era vocês precisando de forma individual crescerem para que realmente, olha, casamento aqui, para que realmente essa história pudesse ser vivida e viver a lua de mel. O que eu não quero aqui no Bússola de Luz é trazer dependência emocional. Então, se essa história te conecta em algum lugar com uma pessoa que não te tratou bem, essa pessoa que eu tô me conectando, ela se afastou sim, ela não deu tantas explicações, mas em nenhum momento ela não te tratou com amor, com carinho, respeito. E quem chega aqui dessa história sentiu isso e não foi devaneio, sentiu, foi algo incrível, sabe? Eu quero ter esse compromisso de trazer leituras de amor com verdade, que não tragam dependência emocional. Eu vou abrir um disclaimer aqui. Eu sou taróloga há muito tempo. E eu sempre tive um receio muito grande, uma preocupação genuína de não ficar falando de amor, porque o meu rolê no autoconhecimento com o tarô é mostrar pra você o porquê que você não tá vivendo a sua história de amor. O porquê que a sua vida afetiva tá travada. Por que a sua vida financeira tá travada. Por que o seu trabalho tá travado. Trazer o porquê pra você poder transformar através do autoconhecimento. Então, assim, longe de mim que chegue alguém aqui que tenha vivido uma relação tóxica e que esteja na ilusão, querendo acreditar no que eu tô falando. Se liberte de relações tóxicas. Quem chega aqui, se você chegou até aqui, esse grande amor só vai chegar pra você depois que você estiver se amando. Porque a vida espelha. Se você estiver carente, você vai receber migalhas. Você vai receber espera. Se você estiver se amando, quem se ama impõe limites, escolhe o melhor, então você vai atrair. Então, eu quero encerrar essa leitura falando que para quem viveu essa relação incrível de respeito, de carinho, mas em que não houve uma despedida e que ficou essa sensação de por que não deu certo, essa história é para você. Se você veio até aqui, se você continuou, essa história me fez bem, Michelle, eu quis sentir isso. É uma forma que a espiritualidade maior tem de falar assim: o amor é para você. Você só precisa libertar-se de quem não sabe amar e voltar e recuperar o seu amor próprio. Eu comecei no tarô há muitos anos atrás, gostar de tarô, porque primeiro eu tinha, eu sou da área financeira, da área de negócios, e eu sempre estive vinculada a isso. E aí eu passei por um divórcio, e eu precisei encarar o mundo, eu me casei com o meu primeiro namorado, então eu precisei encarar o mundo afetivo, e assim, eu não estava entendendo nada, uma bagunça. E o tarô foi me trazendo direcionamento para eu reequilibrar as minhas emoções, para eu aprender a amar de forma madura, porque eu
casei com o primeiro namorado com 15 anos, então, né, não tinha como eu ter maturidade, experiência emocional, se eu só tinha vivido uma relação que tinha dado certo até então, a gente ficou 17 anos juntos, tudo lindo, maravilhoso. E aí o tarô me ajudou, e eu venho aqui fazer leitura de tarô porque eu quero trazer autoconhecimento e transformação, para que ninguém desista do amor, mas de quem não sabe amar. E o primeiro amor precisa ser sempre o seu, para depois você conseguir encontrar essa relação de lua de mel. É isso que eu tenho pra você. Se fez sentido, já curte. Quando você curte o YouTube, recomenda para outras pessoas, para que outras pessoas recebam essa leitura que conta uma história de amor inspiradora, que traz amor aqui no campo, amor para você se amar e depois trocar com alguém. Se você não é inscrito, já se inscreve por aqui, pra gente não se perder. Eu deixo aqui na descrição os oráculos que eu uso, o cronograma de leituras, e eu realmente espero me encontrar com você na próxima leitura. Eu me arrumei para um date com você. Te espero.